Vamos falar um pouquinho sobre o que é a síndrome de ovários policísticos, né? Porque a confusão começa aí, né? A confusão começa aí. Vou contar para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o que causa essa doença, né? Mecanismo, fisiopatologia, como a gente chama, né? Em medicina, tá? Vamos falar sobre tratamentos tradicionais e também os tratamentos funcionais, tá bom? Então a gente vai reunir um pouquinho de tudo, tá bom? Nessa live. Então espero que vocês gostem, espero que vocês entendam, né? Mas tem muita confusão nesse tema aqui. Se quiserem perguntando, bota aqui no nosso balãozinho aqui da pergunta, tá? Tem pergunta da caixinha. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Olá, Sonário, olá, Alessandra. Alessandra, amanhã eu falo contigo. Hoje eu atendi o dia inteiro, não parei, tá bom? Se eu não te mandar mensagem, mas pode mandar um oi, tipo assim, pra me lembrar, tá bom? Não é que eu esqueço, não, é que é muita coisa na cabeça, tá bom? Me manda um oi lá que eu vou te responder. E não é que eu esqueci, não, é que, olha, uma semana que eu socorro. Então, vamos lá. Oi, Neide, tudo bom? Tem tentado acalmar os sintomas com alimentação, exercício físico e suplementação natural. Tá no caminho certo. Te digo, tá no caminho certo, tá? O caminho é esse aí mesmo, tá? Faça isso. Vou falar sobre essa questão aí de alimentação, de exercício, o que atua, o que ajuda, a gente vai conversar um pouquinho. Tô esperando um pouquinho pro pessoal ir chegando, né? Mas vamos lá. Gente, vamos começar? Vamos falar sobre síndrome de ovários policísticos. Gente, o nome tá errado, tá? Vamos começar falando que esse nome ele já leva a uma impressão errada. E por isso muita gente não é diagnosticada, tá? E também muita gente é diagnosticada de forma errada por causa do nome, tá? Então, o nome ele não reflete o que acontece na síndrome, tá? Então, já compartilhei aqui outras vezes que eu fui diagnosticada com síndrome de ovários policísticos aos 13 anos, porque eu fiz uma ultrassom pélvica, né, que a minha ginecologista pediu, tinha pouco tempo aí de menstruação, né, normal levar, né, minha mãe pegou a filha, levou a ginecologista porque tinha menstruado há pouco tempo, tinha uma irregularidade menstrual, ela pediu uma ultra, eu vim lá com uns folículozinhos no meu ovário, e ela achou que eu tinha síndrome de ovários policísticos, a prescrição foi Diane 35, que eu tomei, ela mandou tomar 3, eu tomei 2, porque eu engordei 8 quilos em 2 meses. E ela falou, quando eu voltei lá, já contei isso aqui, quando eu voltei lá e falei que eu tinha engordado muito, ela falou que não era do anticoncepcional, porque anticoncepcional não engorda. Oi? Engorda sim. Uma menina com predominância estrogênica, que eu já tinha lipedema, sim, engorda, tá? E aí? Mas eu parei. E essa foi a última vez, né? Nesse ano que eu tive irregularidade menstrual. Eu nunca entrei, quando a gente for fazer live sobre os transtornos pré-menstruais, eu vou falar um pouco sobre irregularidade menstrual, vocês vão ver que eu nunca entrei depois desse início, né, que é pós-menarca, normal ter uma irregularidade menstrual, mas depois eu nunca mais tive. Nunca mais entrei no critério da irregularidade menstrual. Nunca mais tive síndrome anovulatória crônica. Não tive mais, tá? Ou seja, eu não tinha SOP. Eu fui diagnosticada de forma inadequada. Então, assim como eu fui diagnosticada como SOP sem ter SOP, muita gente não é diagnosticada com SOP tendo SOP. Por quê? Porque as pessoas ainda pegam esse nomezinho de síndrome de ovários policísticos e aplicam isso como se o critério para diagnóstico de síndrome de ovários policísticos é você ter no ultrassom ovários policísticos. Eu te disser que nem é necessário o ultrassom para fazer o diagnóstico da síndrome. O que vocês acham disso? Pois é, não é necessário, tá certo? Então, infelizmente, o nome não faz jus ao que de fato caracteriza
essa doença, tá? Então vamos lá, o que é a síndrome de ovários policísticos? Vamos começando falando. A síndrome de ovários policísticos se caracteriza por ser uma síndrome anovulatória crônica, hiperandrogênica e hiperinsulinêmica. Isso é a característica, tá? Isso aqui que eu tô falando é o que caracteriza a síndrome. Falei difícil? Falei, mas vamos lá, vamos explicar. Então, na síndrome de ovários policísticos eu tenho anovulação crônica, ou seja, eu não tenho ciclos todo mês. Tá bom? Então, a mulher que não ovula, ela não faz o ciclo menstrual. Então, é uma mulher que, como resultado, ela pode não ter, é o mais comum, ela não menstruar todo mês. Tá certo? Com característica, aumento de caracteres de expressão androgênica, ou seja, ela tem excesso de pelos, ela vai ter mais acne, ela vai ter oleosidade, ela muitas vezes vai ter alopecia, tá certo? E também essa mulher vai ter resistência insulínica, ok? Isso é síndrome de ovário policístico. Você me viu falando que tem policistos no ovário? Tá bom? Não. Porque, na verdade, os policistos no ovário são um achado da síndrome. Faz parte da alteração que acontece na síndrome. Tá certo? E não é a característica necessária para fechar o diagnóstico da síndrome, porque o diagnóstico é por essas características. Tá certo? Ou seja, Ana Luísa, você tem tudo, né? Eu vou falar um pouco também sobre os fenótipos de síndrome de ovário policístico, né? E aí você vai entender que você provavelmente é o fenótipo A ou B, que tem todas as características, mas tem os fenótipos C e D, que tem características que são um pouquinho diferentes, não tem toda aquela característica típica da síndrome, né? O que a gente chama de estigma da síndrome, né? Então você vai ver isso, que eu vou contar isso aqui para vocês. Tá bom? Ou seja, não preciso de ultrassom para fechar esse diagnóstico, tá bom? Então eu quero que vocês lembrem-se disso, que o ultrassom ele é acessório nesse diagnóstico, porque na verdade o diagnóstico vai ser muito mais um diagnóstico clínico. Você pode confirmar sim com laboratório e imagem, mas a primeira suspeita do diagnóstico vai ser a clínica dessa mulher. Qual a primeira característica que eu vou buscar? Essa mulher não menstrua todo mês, é a principal característica. Pode menstruar? Pode, mas ela não vai ovular. Tá? Então, por exemplo, o que eu posso fazer se eu desconfio de um diagnóstico? Numa menina que menstrua todo mês, pode ter SOP que menstrua todo mês, tem. Mas ela vai ter uma progesterona na fase lútea baixa, significando que ela não ovulou. Lembrando que a progesterona é produzida pelo corpo lúteo. Quem é o corpo lúteo? O folículo que ovulou. Tá certo? E aquele folículo que ovulou é quem vai fazer a produção da progesterona na fase lútea. Então, você pegar lá no 22º dia e dosar a progesterona dessa mulher ou dessa menina, né? Pega uma progesterona baixa, muito provavelmente não ovulou, tá? Então, por exemplo, é uma forma também de você fazer diagnóstico. Tá certo? E o ultrassom? Gente, o ultrassom, ele também tem critério diagnóstico. É qualquer imagem de policistos no ultrassom? Não, não é. Tá bom? Tem critério também para o ultrassom. Ou seja, achou um policístico, mas não tem anovulação crônica, não tem sinais de hiperandrogenismo, não tem hiperinsulinemia, não é uma paciente com SOP, ok? Não importa o critério do ultrassom. O critério do ultrassom sozinho não é válido nesses casos, tá bom? Ok? Estamos entendidos nesse quesito? Então vamos lá. Deixa eu trazer um pouquinho sobre epidemiologia para vocês. Eu gosto muito de trazer esses dados para vocês, tá? Mas o que a gente tem aí de incidência estimada? A gente tem aí uma incidência entre 8% a 17% de mulheres em idade fértil portadoras de SOP, tá? Sendo que até 70% desconhecem o diagnóstico, a condição.
não sabem que tem essa condição. É alarmante essa estatística, não é? Tá certo? Muitas mulheres, tá, vão ter diagnóstico já na fase adulta, não tem o diagnóstico na fase jovem, né, durante a adolescência, muito por problemas de fertilidade, tá? Então, como a endometriose também, né? Entra na história da pesquisa da infertilidade, né? Como eu contei semana passada. Né? Então, assim, só para vocês entenderem como nós mulheres, vamos dizer assim, a gente está muito mal assessorada e mal acompanhada, infelizmente, né? Se a gente está fazendo o diagnóstico e a gente não consegue engravidar, já se passaram anos de problema, né? E o problema é que tempo nessa síndrome faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença na questão dos efeitos colaterais da síndrome, tá? Então vamos lá. Mas vou contar um pouquinho aqui para vocês. Quais são? Isso aqui é o básico, tá, gente? Não é só por isso que a gente faz diagnóstico. Mas o critério básico que vocês vão ver, né, na síndrome de ovário policístico, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver sobre os critérios de Roterdã, tá? Pode pesquisar isso aí na internet, Google. Critérios de Roterdã, com R, para a síndrome de ovários policísticos, tá? Vocês vão ver, são 3 critérios, tá? Então eu tenho, pelos critérios de Roterdã, hiperandrogenismo, a gente sabe que é uma característica, disfunção ovulatória e ovários policísticos a ultrassom, tá? Eu preciso ter 2 dos 3 critérios para fechar diagnóstico. Então, se eu tenho hiperandrogenismo e disfunção de ovulação, eu não preciso do ultrassom, por isso que eu falei, tá? E o ultrassom sozinho, como preciso de 2 critérios, precisa de um dos outros 2, tá? Então, eu posso ter, tá bom, tenho policistos no meu ultrassom, mas eu preciso ter ou disfunção ovulatória ou hiperandrogenismo, tá? Para fechar esse diagnóstico com um ultrassom que tenha a presença de policistos, tá? E a gente já sabe que isso não é bem isso que acontece aí com as pessoas, né? Muita gente, encontrei diagnóstico e não tem o resto dos outros critérios, tá? Então vamos lá. Como impacto dessa doença para a mulher é uma causa comum de infertilidade, como eu falei, muita gente vai ser diagnosticada por essa queixa, não consegue engravidar, tá? Causa comum de menstruação irregular, né? Assim, eu fico muito surpresa, né? Eu atendi recentemente uma menina de 17 anos, ela já estava tipo há 9 meses sem menstruar. Eu falei, você estava achando normal isso? Ela, não. Eu falei, mas e aí? Não faz nada, sabe? Eu fico muito surpresa quando eu ouço essas histórias. Gente, não pode ficar 9 meses sem menstruar. Você tem um problema, obviamente. Claro que a gente espera aí na menina pós-menarca, aqueles primeiros 2, 3 anos, né, que ela menstruou pela primeira vez, uma irregularidade, um ciclo, ou curto ou longo, né? Mas não pode passar aí o prazo de 3 anos com disfunção do ciclo, tem que investigar, tá bom? Então, vocês estão aqui, ou que têm filhas, ou que têm netas, gente, alerta aí para vocês, tá? Essa menina tá com problemas, tá? Tá passando 2, 3 anos, ela continua com problemas relacionados ao ciclo menstrual, tá na hora de pesquisar, ok? Bom, associações comuns da síndrome de ovários policísticos: obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia, ou seja, transtornos aí relacionados ao colesterol, hipertensão, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, doenças da tireoide. Ou seja, não é só o ovário, tá bom? Eu quero que vocês saiam daqui tendo essa certeza na cabeça de vocês. Não estamos falando só de ovário. Estamos falando de algo sistêmico que está afetando todo o organismo dessa mulher, tá bom? Vamos explicar um pouquinho o que acontece, né? Vocês sabem que eu gosto muito dessa explicação, né?
que a gente chama de fisiopatologia, né? Como é que a pessoa desenvolve os problemas? Por que essas consequências? Por que hiperandrogenismo? Por que obesidade? O que está acontecendo, tá? Então, o que a gente verifica, o que a gente visualiza, o que acontece nessas mulheres portadoras de SOP? Então, em primeiro lugar, um aumento da frequência e amplitude do pulso de GNRH. Quem já me acompanha aqui há um tempinho, tá bom? Talvez nem todas, mas depois vale a pena assistir as outras lives que eu comecei falando sobre as síndromes de predominância estrogênica de saúde da mulher, né? A gente está fazendo essa série de lives. Quem é o GNRH? Ele é o primeiro hormônio do eixo gonadal, tá? Então, nós temos lá no hipotálamo o GNRH, tá bom? Que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai estimular a nossa hipófise a produzir LH e FSH, tá? Então, LH, hormônio luteinizante, FSH, hormônio folículo estimulante. Função desses dois hormônios, fazer a mulher ovular, certo? O FSH, ele vai ter uma ação no ovário de aumentar a proliferação daqueles folículos ovarianos, que, claro, vão produzir estradiol, tá? E no meio do nosso ciclo menstrual, né, na fase ovulatória, ali pelo meio do ciclo, você vai ter pico de LH e esse pico de LH vai gerar a ovulação. Vai gerar um desses folículos, vai maturar e liberar esse óvulo, tá certo? Aquele folículo que ovulou, ele gera o corpo lúteo, que vai produzir a progesterona, que dá o nome, né? O corpo lúteo dá nome à segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase lútea, em que há predomínio da progesterona. Se não engravidar, aquele corpo lúteo entra em falência e os níveis de progesterona começam a cair ao final da fase lútea, gerando a menstruação, ou seja, a descamação do endométrio que se preparou para receber um embrião, tá certo? Então, o primeiro hormônio do eixo é o GNRH. Então, começo a disfunção da SOP na alteração do GNRH. Ou seja, o primeiro hormônio do eixo gonadal está com problema. Eu estou aumentando o pulso, eu estou aumentando a amplitude. Isso está gerando nessa mulher aumento dos níveis de LH. Tá? E o LH, como na verdade o ideal é que ele fique mais baixo ao longo do ciclo, ele só aumente no meio do ciclo, né? Por exemplo, quando chega na fase ovulatória, o aumento do LH ele vai gerar um aumento dos androgênios, né? De testosterona, mas não só de testosterona, você vai ter aumento de DEA, você vai ter aumento de androstenediona, você vai ter aumento dos androgênios do corpo, tá certo? Da mulher, é isso que aumenta a libido da mulher, lembrando que essa mulher também na fase ovulatória está aumentando o estradiol, tá? Isso é um erro muito comum. Eu atendi uma hoje lá, estão enchendo ela a mulher de testosterona, de oxandrolona, de um monte de coisa, não para aumentar a sua libido. Não vai aumentar, gente, nossa libido depende de estradiol. Mulher no climatério, ela precisa de repor estradiol, né? Então, chegou na fase de perimenopausa tardia, não adianta só dar testosterona, tá? A testosterona, ela tem ação sinérgica, por isso que a mulher na fase ovulatória, ela tá com a libido maior, ela tem pico de estradiol e ela vai ter o pico da testosterona também, sob influência do LH, que vai estimular as células da teca ovariana, tá? Então, o nosso ovário, ele vai ter as células da teca e as células da granulosa, tá? Quem são as células da teca? As que vão produzir androgênio, tá? Depois, as células da granulosa, elas vão pegar esses androgênios e vão converter em estrogênio, tá? Sob a ação de que enzimas aromatases. Eu já falei aqui sobre aromatases também. O pessoal que assistiu live de lipedema já está conhecendo as aromatases. As aromatases vão converter testosterona em estradiol, tá? Então, nessa mulher com SOP, eu tive uma alteração do GNRH, que gerou uma alteração de LH, ou seja, um LH muito alto, o ciclo todo. Esse LH alto vai estimular as minhas células da teca a produzirem muitos androgênios, também como consequência de um LH que está
sempre alto e não fazendo pico ovulatório, eu também não ovulo. Então, temos aí o primeira alteração da mulher com SOP, ela tem excesso de androgênio. E é por isso que ela tem uma síndrome hiperandrogênica. Ela vai ter características androgênicas, tá? Então, acne, hirsutismo. O que é o hirsutismo? É o excesso de pelos. Então, a mulher com SOP, muito frequentemente, principalmente nos fenótipos mais típicos, né? Fenótipo A, fenótipo B, ela vai ter barba, tá? Ela vai ser extremamente peluda, ela vai ter alopecia, tá? Ela vai ter características masculinas mesmo, tá bom? Então, isso é a primeira alteração. O que mais que a gente tem? Tem mais alteração? Tem. Você vai ter, além do aumento do LH, você tem uma diminuição relativa do FSH. Então, você não tem FSH suficiente para maturar os folículos que ovulariam. Ou seja, se eu não consigo maturar o folículo, eu não ovulo. Se eu não ovulo, eu vou ter o ovário cheio de folículos não maduros e que não ovularam. Qual é a imagem no ultrassom? Policistos. O que são os policistos? Então, é um monte de cisto no ovário? Não, é um monte de folículo que não foi maturado. Ok? Essa é a fisiologia do policisto. Tá bom? Que outra alteração? Então, eu tenho essa primeira alteração da SOP, que é essa falha do eixo hormonal. O eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Tá? Primeira coisa. Primeira grande falha da SOP. Segundo problema da SOP, hiperinsulinemia. Essa mulher tem alteração no metabolismo de glicose, tem excesso de insulina. Mas o que tem a ver a insulina? Tem tudo a ver. A insulina atua nas células da teca e da granulosa, estimulando enzimas, tá? Então, elas estimulam, por exemplo, a aromatase. Elas atuam em outras enzimas também, 17-alfa-hidroxilase, tá? Elas vão atuar, 3-beta-hidro... Ih, essa aqui vai ser difícil falar o nome. Mas tem outras enzimas, tá? Então, a insulina vai fazer o que também? Reduzir a produção do SHBG hepático. Quem é o SHBG? O SHBG é o transportador de androgênio. Tá bom? Então, se eu reduzir o SHBG, eu tenho muito androgênio livre. E a gente sabe que o androgênio livre é quem vai ter a ação clínica, é quem vai causar os sintomas. Tá bom? Então, o que pode acontecer também numa mulher na SOP? Ela pode não ter aumento muito grande no exame de sangue, uma testosterona muito alta, mas ela, porque o SHBG é baixo, ela tem uma fração de testosterona livre alta. Tá certo? E ela pode ter também os outros androgênios altos, tá? Então, ela pode não ter uma testosterona muito alta, mas ter os derivados. Também pode acontecer, tá? Então, por isso, na mulher com SOP, você vai ter que pedir os outros exames, tá? Não basta só pedir só testosterona. É interessante que você olhe todo o perfil, tá? Eu sei que tem, muitas vezes, médico fala que não se dosa testosterona em mulher. Tá? Aqui uma indicação de dosar testosterona em mulher, tá? Uma mulher que sofre de hiperandrogenismo. Claro, o exame de sangue somente, tá? Se a mulher tem toda a clínica de hiperandrogenismo, o exame de sangue é só uma constatação, tá bom? Se ela já tem todos os sintomas, é extremamente necessário? Não. Mas para quem que vai ajudar a dosar testosterona? Naquela mulher que tem os fenótipos em que ela não tem uma síndrome androgênica clara. Porque existe, eu vou falar isso para vocês, tá bom? Então, gente, só para vocês entenderem que entenderam que tem várias alterações, né? Entenderam? O que isso... Olha só, vamos fazer o resumo das alterações. Eu tenho LH alto, que vai me fazer ter muito androgênio. Eu tenho FSH reduzido ou normal, mas ele não faz o pico, ou seja, eu tenho uma maturação folicular incompleta. Eu tenho SHBG reduzido, que me faz ter muita testosterona livre. O aumento da testosterona me faz desenvolver
os caracteres androgênicos, então vou ter acne, hirsutismo, alopécia, tá certo? O estradiol, em geral, nessa mulher pode ser normal ou baixo, porque não tem a oposição da progesterona, afinal ela não ovula. Então, estrogênio alto gera predominância estrogênica. E como essa mulher não descama o endométrio, eu posso desenvolver hiperplasia endometrial, ou seja, ter pólipos, ter alterações ali daquele endométrio. Inclusive, essa mulher que pode ter hiperplasia endometrial, ela pode desenvolver endometriose. Então, existe SOP com endometriose também. É bom que a gente já falou de endometriose. Quem não assistiu, volta lá na live da semana passada para assistir, para entender, tá? E com a redução, né, a progesterona em geral nessa mulher é baixa, tá? Ela tem baixa produção e também, como nas síndromes de predominância estrogênica, eu já contei isso para vocês, você vai ter resistência à ação da progesterona e nesse caso, você tem resistência central à ação da progesterona. Tem a periférica também, lá no útero, tá? Por exemplo. Mas você tem a central. Você tem resistência à ação da progesterona lá no hipotálamo, tá? O que vocês estão achando disso? Vocês estão muito quietinhos. Vocês estão entendendo? Eu tô falando difícil, tá complicado. Falem pra mim. Vocês estão muito quietinhos. Marlene falou que operou os 28 e o médico disse que ela nunca tinha... Eu acho isso meio complicado, tá? Só por uma cirurgia. Mas ok, que nunca ovulou, eu acho estranho, mas ok. Tá? Mas vamos lá. Dúvidas, gente? Tá difícil o tema? Esse tema é um pouquinho mais... A SOP é um pouquinho mais complexa mesmo em fisiopatologia, mas depois vai ficando mais tranquilo. Tá bom? Tá bom? Tá legal, Sabrina? Então tá bom. Então vamos lá. O que a gente vê? Eu já contei aqui. Alterações metabólicas. Resistência insulínica em 50 a 80% das pacientes portadoras de SOP. Mesmo as magras, tá? Porque é muito comum uma mulher com SOP ser obesa. Não é obrigatório ser obesa, é muito comum, mas não é obrigatório, tá bom? Então, mulher magra pode ter SOP, tá? Vamos tirar esse conceito aí de que a mulher com SOP é aquela obesa com hirsutismo e acne e alopecia. Não é isso, esse é o clássico. Magras também tem, tá bom? Pré-diabetes e diabetes tipo 2, presentes em 30 a 40% dos pacientes com SOP. Também é bem frequente. Dislipidemia. Lembra que essa mulher ela tem excesso de androgênio? Qual a característica do excesso de androgênio? Você vai ter dislipidemia, você vai ter redução do HDL, aumento do triglicerídeo, aumento do LDL e estamos falando de um LDL pequeno e denso, um LDL de padrão ruim, tá bom? Um LDL ruim, ok? Tá? O que mais? Por esse motivo, aumento do risco cardiovascular. Sim, obviamente, essa mulher ela tem uma propensão maior a ter placa, a desenvolver plaquinha na carótida, plaquinha nas coronárias, tá bom? Ou seja, outra alteração, transtornos relacionados ao metabolismo, ao detox, ao metabolismo de metilação. Então, é muito comum você ter hipometilação, tá certo? Ou seja, alterações de homocisteína. Então, tem que dosar homocisteína na mulher com SOP? Tem que dosar homocisteína, tá certo? O que a gente tem também? Pessoal que assistiu a live da semana passada de endometriose, se eu falei que SOP pode levar a endometriose, o que a gente tem também? Vamos lá, vamos ver se vocês acertam. Pessoal que chegou agora, a gente está na introdução, estou contando as alterações, mas fiquem por aí que a gente vai falar mais, vocês vão entender melhor. Daqui a pouco vocês entram no tema e depois vocês assistem o início, tá? Então, vamos ver quem acerta. Quem assistiu a live da semana passada, de endometriose. O que a gente tem em comum, que eu falei que é a principal marca da endometriose? Vamos ver se alguém acerta. Não, predominância estrogênica tem, já falei, mas não é isso. Fenômeno sistêmico é inflamação.
Principal característica. A mulher com SOP ela é inflamada. Ponto. Inflamação crônica. Tá certo? Por isso que ela depois desenvolve endometriose, tá? E Sabrina acertou. Disbiose. Gente, vocês já aprenderam aqui comigo que tudo começa no intestino. Então, tá bom? Tem que olhar o intestino dessas mulheres. Tem disbiose? Claro que tem. Toda pessoa inflamada tem disbiose. Tá bom? Então, duas características, tá? Que a gente precisa cuidar. Então, me digam, tá? No tratamento tradicional da SOP, botar um DIU, tomar um anticoncepcional. Você está resolvendo disbiose e inflamação? Então, tá bom esse tratamento? Isso é tratamento de SOP ou isso é só um silenciamento de sintomas? Óbvio que não, né? Vocês vão entender, né? Como você já me acompanha, quem já me acompanha por aqui sabe que botar um DIU e dar um anticoncepcional não é tratamento de doença absolutamente nenhuma, né? É não tratamento, é não tratar, é silenciar, é mascarar sintomas, certo? Tá bom? Então, precisamos abordar inflamação, precisamos abordar disbiose, tá bom? Esses dois mecanismos estão muito correlacionados. Vocês vão entender quando eu falar de tratamento que a gente vai abordar isso. Tem mais, tá? Tem mais. A disbiose não é só no intestino. Assim como na endometriose, eu tenho disbiose vaginal. Tá bom? Então, olha a encrenca. Tá? Olha a encrenca. E aí, o que vocês estão achando até agora disso tudo? Vamos falar aqui da frequência das comorbidades, né, associadas à SOP. Então, a acne está presente em até 60% das mulheres, ou seja, uma queixa muito comum. Hirsutismo, né, que é o excesso de pelos, 65 a 75% das mulheres com SOP. Alopecia androgenética, 22%, tá? Mas é um quarto das pacientes, quase um quarto das pacientes, né? Acantose nigricans, vocês sabem que é a acantose nigricans, que é aquele escurecimento das dobras. Isso é a acantose nigricans, tá? Tá presente aí também, é muito comum a gente ver, principalmente naquela mulher clássica da SOP que tá obesa, que, né, ela tem acantose, pode procurar, né? E geralmente ela tem vergonha da acantose, tá? Hipotireoidismo subclínico tá presente aí em 25% das pacientes, um quarto das pacientes, não é para ignorar. Mas tireoidite autoimune está presente em até 40% das mulheres portadoras de SOP. Tem que olhar a tireoide, né, dessas mulheres, né? Repercussões reprodutivas, infertilidade e abortos de repetição, né? E o que eu acho pior, que a gente não fala sobre o risco oncológico, né? Então, uma mulher com SOP, ela tem um combo completo. Ela tem risco tanto para câncer de endométrio, quanto para mama, quanto para ovário. Tudo aumentado, tá? Agora, me digam, pro pessoal aí que chegou, mesmo atrasadinho, mas que tá por aqui, o que essa doença é só do ginecologista? Tem certeza? Você precisa, que o ginecologista vai dar conta de resolver tudo isso que eu tô contando aqui para vocês? Me diga. Então, tá certo só ir no ginecologista para resolver só? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Gente, não é falando mal de ginecologista, não. Tem ótimos ginecologistas que vão saber resolver. Mas fato é que é muita repercussão sistêmica para o ginecologista resolver sozinho. Tá certo? Então é muito importante também, como eu falei na endometriose, o tratamento, o acompanhamento multidisciplinar. Então, essa paciente que tem acne, que tem hirsutismo, ela vai precisar de um dermatologista? Porque ela vai ter problema de pele, problema de queda de cabelo. Importante. Tá? Importante. É importante ela ter um dermatologista, já falei, um gastroenterologista, tá? Sim, né? Tratar o intestino. E eu vou falar para vocês, não é puxando sardinha para minha brasa não, mas vou puxar já.
Não é todo médico que sabe abordar intestino, tá bom? Não é, tá? Mesmo os que dizem que sabem, pegam muito erro de prescrição, tá? Mesmo do pessoal funcional integrativo, tá? Não sabem, muitos não sabem tratar o intestino como se deve, tá? Acha que é só dar probiótico e não é. Você já sabe, quem tá aqui comigo já sabe que não é isso, tá? Então, obviamente, não basta um ginecologista. Você precisa de um endócrino, você precisa de um gastro, você precisa de um dermato, você precisa de um psicólogo. Você muitas vezes vai precisar, sim, também de um cardiologista para acompanhar essa questão do risco cardiovascular dessa mulher, tá? Por causa dessas alterações, ok? Tá? Então, preciso falar para vocês que não basta ir ao ginecologista, tá? Infelizmente, tem muita mulher por aí que cuida da sua saúde só com o ginecologista. Então, ou o ginecologista é muito bom para cuidar da sua saúde como um todo, ou você precisa de um outro médico, tá? Porque na grande maioria das vezes, o que a gente vê não é isso. Não é o ginecologista saber cuidar do todo, saber pesquisar tudo que precisa, tá bom? Nádia falou que se começa no intestino, não dá conta, né? Porque ele não vai olhar o que não é da área dele. Infelizmente, é isso que acontece. É isso, tá? Fátima, se for da linha funcional, um ginecologista pode ser bom. Mas assim, já falo para vocês que é muito difícil o ginecologista que dá conta de tudo. É bem difícil, bem raro, tá? Bem raro, mesmo, tá? Porque é um ginecologista que estuda clínica. Porque, na grande maioria das vezes, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Algumas especialidades, eles não têm a obrigação de fazer clínica médica, tá? A ginecologia é uma delas. Eles não fazem clínica médica. Eles não passam numa residência de clínica. Eles vão direto para a residência de ginecologia e obstetrícia, tá? Se vocês não sabiam disso, eu preciso contar isso para vocês, né? Então, qual é o problema? O ginecologista é ruim, em geral, em clínica médica. Tá bom? Isso é um grande problema. Então, por isso que não dá para você ser só do ginecologista. Você precisa do clínico. Você precisa do médico que sabe de clínica. Tá? É isso, esse é o problema. Tá bom? As outras especialidades clínicas, em geral, que não são especialidades cirúrgicas, você vai ter que fazer a clínica médica primeiro para depois fazer a especialidade. Essa é uma grande diferença, tá bom? Grande diferença. Então, o conhecimento do clínico, tá, é muito mais amplo nesse sentido, em alterações sistêmicas, do que o conhecimento do ginecologista, tá? Ele vai tratar a parte dele, ele vai dar um anticoncepcional, ele vai te colocar um DIU e acabou. Por isso que a gente vê isso na grande maioria das vezes, tá? As pessoas sem tratar os outros aspectos da SOP, achando que tá tratado, né? Então, achando, só achando, não tá. Tá bom? É isso mesmo, a maioria das mulheres só vão no gineco, é o médico dela. É quem pede colonoscopia, é quem pede exame de tireoide, só que canso de ver pedido do ginecologista de exame de tireoide, TSH. Quando pede um T4 livre, a gente sabe que isso não serve para avaliação da tireoide, somente isso. Ou pede uma colonoscopia e depois, se tiver realmente uma alteração, não sabe o que fazer. Entendeu? Então, acho complicado essa cultura, né, que a gente criou, tá? Ana Luísa falou que pesquisa de tudo para ajudar em todos os sintomas, desde medicina tradicional como terapias alternativas e holísticas. Muito bom. Nádia falou que só ia na gineco uma vez no ano. A maioria das mulheres é isso aí. Vai na gineco uma vez no ano e o gineco é o responsável por avaliar tudo. E fica esperando, muitas mulheres esperam o ginecologista mandar para alguém. Mas vocês acham que o ginecologista vai mandar a mulher com SOP pro endócrino? O gastro? Para tratar desbiose, para resolver inflamação, para tratar tireoide? Vai? Fala sério. Não vai. Não vai. Não é isso que a gente vê. Tá bom? Não é preconceito, não. Não é isso que a gente vê. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, mas eu quero só introduzir aqui para vocês o que a gente tem de tratamento, tá? Então, isso aqui é um geral. Eu vou abordar cada um dos temas, tá? Então, de estratégia terapêutica para SOP, o que é muito bom? Estamos falando de metformina, sim, é uma excelente droga na SOP, tá?
excelente. Depois eu falo por quê. Mas, tá? Ó, ações da metformina na SOP. Vocês pararem de ficar com preconceito com a metformina, que é o glifage. Tá? Já falei isso pra vocês. Parem de ter preconceito. Porque a metformina ajuda no intestino, tá? Mas ela reduz insulina e androgênios, né? Porque reduzindo a insulina ajuda a reduzir o androgênio. Ela aumenta a expressão de receptores de progesterona e ela reduz a hiperplasia endometrial, que vai reduzir sua chance de ter os pólipos e de desenvolver endometriose, dependendo da fase de vida que você estiver, tá bom? Claro que a gente vai associar, falando em tratamento funcional, tem muitos suplementos de ação na SOP. Eu vou contar aqui para vocês suplemento. Tem muita coisa pra gente fazer. Tem muito bom suplemento que ajuda na SOP, tá? Então, tem muita coisa boa que, inclusive, substitui os medicamentos, tá certo? Então, tem muita coisa boa. Vou contar um pouquinho para vocês. Claro, como qualquer doença crônica, sistêmica e multifatorial, precisa das medidas de estilo de vida. Tem que ter. Então, não é opção, é obrigação. É parte do tratamento. Então, estamos falando de dieta baixa em carboidrato, afinal, essa mulher tem resistência insulínica, então ela tem que, no mínimo, fazer low carb. Idealmente, ela vai fazer cetogênica, tá? Porque a cetogênica tem o potencial anti-inflamatório, tá? Porque a gente já sabe que é uma doença inflamatória, tá certo? A atividade física regular, porque a gente sabe que a atividade física melhora só ela a resistência insulínica, né? Então, aí é cardio ou musculação? É os dois. Parem com essa história de selecionar exercícios. Tem que fazer os dois, faça os dois. Cada um atua na sua área, cada um no seu quadrado, mas ajuda a melhorar. Em conjunto, eles são ótimos, tá bom? Melhorar sono, manejar sono. Essa mulher tem que dormir, porque não dormir inflama. Ela tem que manejar estresse. Ela não pode ser excessivamente estressada, porque isso inflama mais, isso piora o perfil hormonal. Tem que tratar o intestino, isso eu já falei, tô chovendo no molhado, mas tem que tratar o intestino, não tem jeito, tá bom? E aí, como terapia específica, por exemplo, no caso dermatológico, você vai poder fazer depilação a laser, que é o que você faz muito, né? Terapias tópicas para acne, tá? Você pode fazer os microagulhamentos, por exemplo, no caso da alopécia, tá? Então, tem coisas para fazer, tá? E claro, gente, o que não se deve fazer na SOP? Evitar o uso abusivo de anticoncepcional, né? Não é uma síndrome relacionada à predominância estrogênica? Me digam, vocês acham que o anticoncepcional vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Me digam. Pílula combinada, que tem estrogênio, o que vocês acham? Atrapalha ou ajuda? Atrapalha pra caramba, né? Falando então de intestino, que a pílula anticoncepcional aumenta a desbiose intestinal, atrapalha muito. Piora a situação, inclusive. Lembrando, como eu falei na live da semana passada, a pílula anticoncepcional, além disso, aumenta o risco de câncer. Mas essa mulher já não tem risco aumentado de câncer? Tem. Por que você vai usar pílula nesse tratamento? Entendeu? Tá bom? Tá no guideline, tá? Usar pílula. Mas assim, por quê? Usar pílula como intervenção vai, né? Usar pílula pro resto da vida, gente, péssimo. Vocês vão ver também que o DIU não é esse graal da SOP, tá? Não é. Sinto dizer para as meninas. Aliás, por exemplo, nas mulheres com hiperandrogenismo, você botar um DIU Mirena, que tem um hormônio, uma progestina chamada levonorgestrel, que é uma progestina derivada de testosterona, pode piorar e muito os sintomas de hiperandrogenismo dessa mulher. Tá certo? Cuidado, tá? Pode ser que caia todo o seu cabelo, que você pipoque de acne, fique mais peludo se você bota um DIU desses. Mas o Kailina tem menos hormônio. Não, o problema é o hormônio que você tá botando ali. Não é um hormônio bom para mulheres com SOP. Tá bom? E aí, o que vocês acham? O que vocês estão achando dessas notícias? Ai, gente. Difícil, né? Difícil. Tá bom?
Mas muito importante, deixa eu dar agora os dados, os critérios, eu falei dos critérios de Roterdã, né, que são disfunção ovariana, disfunção ovulatória, né, oligomenorreia ou amenorreia. O que é oligomenorreia? É a mulher que tem menos de 8 ciclos ao ano, ou seja, ela menstrua menos do que deve, ela não menstrua todo mês, tá? Isso é uma oligomenorreia. Ou a menorreia, aquela mulher que não menstrua por longos períodos, tá? Isso é quando a gente fala do critério de Roterdã, estamos falando disso, tá? Hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, aquela mulher que não tem os sintomas do hiperandrogenismo. Dose o exame dela e vê se ela tem lá no laboratório índice de androgênio livre aumentado, SHBG baixo, olha lá. DEA aumentado, olha lá, olha lá. Androstenediona, dose os androgênios dela, tá? Interessante, tá? E o ultrassom, né? Qual a característica, qual o policístico que tem no ultrassom, né? O que eu tô falando de critério de ultrassom? Eu tô falando de mais de 20 folículos. Não tem 10. Gente, não entra no critério, tá? Quando eu falo de ultrassom, de critério de ultrassom, tô falando de mais de 20 folículos nesse ovário. Mas a gente já sabe que ele não é necessário, tá bom? Qual o melhor ultrassom? Transvaginal. Ah, mas é adolescente, você não vai fazer transvaginal. Exato, você não vai fazer o diagnóstico da adolescente pelo ultrassom. Então, você vai fazer pelo resto dos sintomas, tá bom? Ok? Outra coisa que a gente vê que também é critério diagnóstico de ultrassom, aumento do volume ovariano, tá? Essa mulher vai ter um volume aumentado, um ovário, por exemplo, assim, com mais de 10 ml de volume, tá bom? É um ovário grandão, tá bom? Por quê? Porque não ovula, tá? Entendido? Tá? Eu falei aqui das adolescentes. O que é considerado normal da adolescente? Eu falei no início, mas o pessoal que entrou depois. Ciclo irregular em adolescente. O que a gente considera? Ciclo irregular. Tá? 1 a 3 anos após a menarca, que é a primeira menstruação. Ciclos menores que 21 dias ou maiores do que 45 dias. Se persiste até 3 anos após a menarca, tá anormal. Na mulher adulta, ciclos menores que 21 dias ou ciclos maiores que 35 dias ou menos de 8 ciclos ao ano, tá anormal. Ou, que também acontece na adolescente, a menina que não tem menstruação até os 15 anos, ela precisa pesquisar, ela pode ser portadora de SOP e nem faz o ciclo, nunca matura, né? Nunca ovula e não faz o ciclo. Tá? Então, uma menina sem menarca até os 15 anos, ela precisa pesquisar SOP, tá bom? A ovulação pode estar ausente mesmo a mulher sangrando todo mês. Por isso que eu falei da história da progesterona, dosar a progesterona na fase lútea. Se você desconfia que essa mulher tem SOP, dosar a progesterona lá no 21º dia, 21º, 22º dia. Se está menor que 3 nanogramas por ml, essa mulher não ovulou. Confirma a ausência de ovulação. Ok? Entendido? Tem diagnóstico diferencial? Tem, gente, não existe só SOP na área do hiperandrogenismo, né? Porque a gente acaba considerando que toda mulher que tem hiperandrogenismo tem SOP. Não, gente, existem outras doenças, tá? Existem os tumores de adrenal, existe a hiperplasia adrenal congênita, eu falei sobre isso lá na live de adrenal, tá bom? Tem tumores ovarianos, que podem ser tumores ali da teca, que produzem testosterona, tá bom? Ok? Existem outras causas, tá? Então, o ideal é que você confirme se não tem, se não é clássico o quadro clínico, que confirme se tem algum outro diagnóstico diferencial, ok? Claro que a SOP na adolescência deve ser avaliada com cuidado e você precisa monitorar essa evolução na adolescente até 8 anos após a menarca, tá? Você tem que ficar acompanhando ali de perto aquela adolescente, tá bom? E claro, gente, como tudo, começar antes o tratamento é muito melhor, porque você vai evitar que essa menina chegue em 130, 150 quilos, que é o que acontece com as mulheres com SOP, que ela fique cheia de acne, que ela fique cheia de pelo, que ela tenha vergonha, que ela tenha uma baixa autoestima, que ela, tá? Você vai evitar isso. Quanto antes esse diagnóstico, melhor.
Vamos lá. SOP, gente. Teve essa pergunta aqui na caixinha sobre a SOP na menopausa. O que vocês acham, gente? A SOP é curada na menopausa? Me digam, o que vocês acham? Enquanto eu bebo água aqui. O que vocês acham? E aí, o que vocês acham? SOP é curada com a menopausa, como alguns acreditam? Sim, não, talvez. Eu preciso monitorar minha SOP na menopausa. Sei que já tem histórico. Gente, não. SOP não é curada com a menopausa. Tá? Você vai e não vai mais ovular. Você não vai ficar curada das outras alterações. Tá certo? Então, a mulher que tem SOP e entra na menopausa, espero que ela chegue na menopausa com diagnóstico, né? Embora às vezes não, né? Você tem que ter critério e cautela no monitoramento, porque essa mulher tem alto risco cardiovascular, e na prescrição da reposição hormonal, tá? Então, toma isso aqui para... Não. Cuidado com aquele combo testosterona, DEA, estrogênio e progesterona, porque pode dar ruim, entendeu? Pode dar ruim, tá? Fora o risco oncológico, que aí já vai aumentar pela menopausa, né? O risco oncológico e o risco cardiovascular já aumentam na menopausa. Essa mulher tem dislipidemia e é inflamada e com desbiose. Se você não cuidar disso, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre fenótipos de SOP. Nós temos 4 fenótipos de SOP. Eu queria falar isso para vocês, né? Porque é aquela história, a clássica vai ser diagnosticada, as não clássicas não vão ser. O que seriam os fenótipos, tá? Então, ó, o fenótipo A é o clássico, é a mulher que tem hiperandrogenismo, anovulação e a presença do ovário policístico no ultrassom e que vai ser obesa, né? E ela vai ter tudo, ela vai ter o combo. Aquela mulher que você bate o olho, tem a cantose, tem tudo. Acrocórdons, tem todo o combo da síndrome de ovário policístico. A mulher sindrômica, totalmente. Muito caracteristicamente, é uma mulher que vai parar na bariátrica, tá? Aí eu tô aqui falando pra vocês porque é muito comum essa mulher ir fazer bariátrica, porque ela engorda muito, tá? Fenótipo B é a mulher que tem hiperandrogenismo, que tem anovulação crônica, mas que no ultrassom não tem ovário policístico. Tá bom? Então ela tem aquela síndrome toda e você faz o ultrassom e não encontra o ovário policístico. Ah, então você não tem SOP? Não. Eu não preciso só de 2 critérios. Ela tem hiperandrogenismo e anovulação, você fecha. Tá bom? Fenótipo C. Terceiro fenótipo. Ela tem hiperandrogenismo, ela não tem anovulação, ela menstrua regularmente, mas ela tem no ultrassom ovário policístico. Tá bom? Então, aí essa aí já pode ser um pouquinho mais difícil, né? Por exemplo, essa mulher aqui já não pode não ser obesa, pode ser magra. Tá certo? Já ficou confuso. E o quarto fenótipo que eu considero que seja um pouquinho até mais difícil, que é a mulher que não tem hiperandrogenismo, que é uma coisa característica, mas tem anovulação e tem ovário policístico, tá? Inclusive, eu atendi recentemente uma adolescente de 17 anos, 9 meses sem menstruar, magra, sem sintoma de hiperandrogenismo, mas com anovulação crônica e com os policistos, tá? Entendeu a história? Então, vamos parar só de olhar para a mulher obesa com resistência insulínica clássica e a gente precisa olhar os outros fenótipos, tá? Claro que o fenótipo A e B, né, que são os que tem o A que tem tudo e o B que tem o hiperandrogenismo e a anovulação, são os com maior risco metabólico, né? Mas o fenótipo D, que é o mais leve, que pode passar despercebido, mas precisa ser diagnosticado, porque você precisa abordar a parte metabólica dessa paciente, ok? Eu vou contar aqui para vocês, eu vou contar só para depois a gente criticar um pouquinho, tá? A gente dá uma criticada. Guideline de SOP.
Eu sei que o pessoal que está aqui não vai classicamente só olhar para guideline, né? Mas vamos falar de guideline da SOP. É isso aqui, gente, é isso aqui. Ó, princípios gerais de 2023, essas diretrizes, tá? Então, o que você vai fazer, né? Você vai falar sobre estilo de vida, ok? Aí o guideline acertou, né? Exercício físico, mínimo 4 vezes por semana, aeróbico e musculação. Sono e estresse, é importante investigar a apneia e regular o ritmo circadiano, legal. Dieta, eles botam dieta de baixo carboidrato, cetogênico, low carb, tá? Porque melhora a saciedade, melhora a inflamação, resistência insulínica e humor. Acompanhamento nutricional e psicológico, aí a gente já começa o primeiro problema, né? Se for pegar uma nutricionista que vai passar dieta clássica de 3 em 3 horas, já deu ruim, né? Porque essa paciente precisa de dieta específica, tá? Mas qual é o primeiro item das terapias farmacológicas do guideline? Adivinha? Anticoncepcional. Ai, meu Deus. Primeiro item, tá? Para regular o ciclo. Regular o ciclo. Que ciclo ele vai regular? Né? Para regular o ciclo e para reduzir o hirsutismo e a acne. Ok, né? Eu diria que passar isso aqui só se for uma coisa emergencial, né? Coisa. E já pensando em quando você vai tirar, né? Pelo menos eles colocam no guideline para evitar o uso do etinil estradiol em dose alta, ou seja, acima de 30 microgramas. Então eles não recomendam mais Diane 35, que tem 35 microgramas de etinil estradiol. Graças a Deus, né? Mas ainda tem muito ginecologista passando. Ok? Preferência, você preferir no guideline anticoncepcionais com moléculas mais modernas, principalmente de ação de progestinas, né, que atuam no receptor de progesterona, tá? E dose mínima eficaz, ok, né? Evitar a ciproterona com etinil estradiol como primeira linha, por quê? Por causa de risco aumentado de meningioma, tá? Aí eles mandam avaliar risco tromboembólico, você vai fazer uma pílula, você avaliar o risco tromboembólico, exato, né? E perfil metabólico antes da prescrição. Como terapia, segunda indicação, a metformina, tá? Eles dizem que é uma preferência em adolescentes, a metformina. A gente sabe que os ginecologistas não fazem isso. Você chega lá no ginecologista, você é adolescente, você ganha a prescrição de anticoncepcional para regular o ciclo. Mas seria uma preferência em adolescente. Principalmente quem tem obesidade, tem o IMC acima de 25, tá? Quem tem intolerância à glicose ou risco de diabetes tipo 2, preferir a metformina, tá? E necessidade de regular ciclos sem contracepção hormonal, tá? Eu falo para vocês, eles dizem que a metformina é boa, porque inclusive ela ajuda no hiperandrogenismo, né? Ajuda a evitar a conversão de testosterona em DHT. DHT, que é a dihidrotestosterona, é o principal, um dos principais hormônios aí a causar muito efeito androgênico, tá? Mas eles dizem que não tem muita evidência. Pois é. Bom deve ser a pílula, né? Os antiandrogênicos, usar somente após 6 meses de tentativa com anticoncepcional oral e ou tratamento estético. O principal antiandrogênico aí usado é espironolactona. Todo mundo conhece, né? Todo mundo que tem acne já usou espironolactona uma vez na vida, tá? A dose preferida seria entre 25 e 100 miligramas dia, tá? Mas eles alertam que precisa do contraceptivo, né? Ok. Aí eles botam no guideline, sim, o inositol. Oh, coisa moderna. Mioinositol, mas dequiroinositol. Olha, modernidade. É considerado seguro e eficaz, né? Mas eles dizem que é uma alternativa em caso de intolerância à metformina, que também dizem que não tem muita evidência. E tem, tá, gente? Tem muita evidência. É muito impressionante quanto você usa mioinositol e quiroinositol das mulheres e elas voltam a ovular. É muito impressionante, tá? E pode ser uma alternativa aí em caso haja intolerância à metformina, mas você pode usar até os dois, que é ótimo, tá? Funciona super bem. Aí eles colocam no guideline o tratamento estético complementar, laser, né, e terapias estéticas, né? Claro, gente,
você precisa, assim, para quem tem pessoa com SOP aí, gente, muito cuidado com gestação, né? A mulher com SOP, ela precisa se preparar para gestar. Não pode engravidar do susto, não, tá? Porque ela, senão ela vai condenar a filha dela a ter SOP, se for menina, tá? Por quê? A mulher que engravida com SOP, que engravida descompensada, tem um LH alto, vai formar um ovário em vigência de um LH alto, vai descompensar a filha dela para o futuro, que vai tender a desenvolver SOP e endometriose por causa dos desequilíbrios hormonais da mãe, tá? E lembrando que SOP, principalmente a mulher que consegue engravidar descompensada, é maior risco para diabetes gestacional, obviamente, para hipertensão, para pré-eclâmpsia, para parto prematuro, para bebês com restrição intrauterina de crescimento e baixo peso ao nascer. Obrigatório na mulher com SOP fazer teste de tolerância à glicose, tá? O ideal antes, né, da concepção, mas se não, ela tem histórico de SOP, ela tem que fazer na primeira consulta, não pode esperar o segundo trimestre, não, ela já tem que fazer, por causa do risco maior de diabetes gestacional. Além disso, tem que monitorar o peso, pressão, complicação obstétrica, tá? Pode usar a metformina para a mulher com SOP durante a gestação. Sim, tá bom? Porque reduz o risco de diabetes gestacional, reduz o risco de pré-eclâmpsia, reduz o risco de aborto, reduz o risco de ganho de peso. Claro, essa mulher tem que estar se alimentando bem, fazendo exercício, medidas de estilo de vida. Tá certo? O que vocês acham disso? O guideline é pela sociedade, né, de ginecologia, tá? Sim. Tá bom? Mas vamos ver mais, né? Vamos ver a parte funcional. O que a gente pode usar pra gente fugir da história do anticoncepcional e do DIU? Né? Vamos fugir? Vamos, né? Gente, como eu tô falando com vocês aqui, que a mulher com SOP, ela tem as comorbidades, ela tem inflamação, ela tem disfunção tireoidiana, ela tem desbiose. Vamos abordar isso, tá? Você bota essa mulher para fazer exercício, para se alimentar bem, tá? Para tomar bons suplementos que vão ajudar na resistência insulínica, essa mulher ela começa a mudar o jogo, a virar o jogo, tá bom? Nádia, sim, mulheres grávidas elas fazem teste de intolerância à glicose, sim, tá bom? Não é insulina que a gente usa na gestação, não, tá? Não é insulina, tá? Na grávida, a grávida tem umas coisas diferentes, tá? Tem que fazer teste de intolerância à glicose, tá? Tradicionalmente se faz no segundo trimestre, mas se essa mulher tem SOP, ela já tem que fazer no primeiro, tá bom? Já para monitorar o risco dela, tá? Se ela já tem alteração na curva, você já tem que ligar o alerta, porque tem que intervir por causa do risco aumentado de diabetes gestacional, tá bom? Então, sim, essa mulher faz teste de intolerância. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer de boas coisas? Gente, óbvio, tratar de desbiose, tá? Mas eu já fiz várias lives de desbiose, eu não vou falar dessa parte. Pulei. Tratamento de desbiose. Vocês já sabem. Tem que tratar de desbiose. Tem que tratar a inflamação. Como é que eu posso tratar, abordar a inflamação? Vocês vão ver que vão ter alguns suplementos em comum com a endometriose, porque também é uma doença inflamatória, tá? Então, estou falando aqui, claro, o primeiro que a gente mais fala, inositol, né? O mio e o dequiroinositol, tá? Ele vai auxiliar, o inositol tem interferência na via de sinalização da insulina. Então, ele vai ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, tá certo? Porque a mulher que tem resistência à insulina, tem SOP, ela tem geralmente deficiência do inositol, tá? Por isso que você dá o inositol. E ó, você dá o inositol e essa mulher volta a menstruar. É muito impressionante, tá? Dose geralmente entre 2 a 4 gramas ao dia. É interessante dar o ácido fólico, né? Ácido fólico não, folato, né, gente? Essa mulher geralmente vai ter o prejuízo lá da MTHFR. Então a gente te dá a forma ativa, né? Pelo amor, tá bom? O que o inositol traz de benefícios para essa mulher? Melhora da ovulação e regularidade menstrual, redução de testosterona livre total,
aumento do SHBG, ou seja, redução desse androgênio livre, tá? Melhora da insulina e do ROM-IR, que é o índice de resistência insulínica, tá? Tem pouco efeito no IMC, mas o IMC a gente vai ajustar com a dieta, né? Por favor, né? A gente não vai esperar que inositol vai emagrecer ninguém, tá bom? E ele pode sim ser um substituto à metformina, mas tradicionalmente é bom ser associado à metformina, tá? O Foliasop serve para SOP, Natasha. Ele é inositol, tá bom? Ele é um suplemento de SOP, por isso que ele se chama Foliasop, tá bom? Ele não é o melhor suplemento para endometriose. Eu nem falei de inositol na live de endometriose, nem citei, tá? Ele é para SOP, tá? Mas para mulher com SOP e endometriose, vale usar, tá? Concordo com você, Nádia, mas não seria melhor fazer antes para quem planejou? Sim, é isso, faça antes. A mulher com SOP, com endometriose, ela precisa se planejar para engravidar. Mas, às vezes, a mulher chega grávida. E, inclusive, eu costumo, quando eu trato mulheres com SOP, eu mando elas usarem outros métodos, associar métodos de barreira, vai fazer outras coisas. Por quê? Porque quando você começa a ajustar o mecanismo de ovulação, de inflamação, de disbiose, ela volta a ovular. E aí ela pode engravidar de surpresa, tá? E aí, por isso que eu tô falando aqui do teste de tolerância à glicose, tá? Mas ela pode engravidar de surpresa, tá? Então, é muito comum, inclusive, engravidar, por exemplo, uma mulher que tem SOP, faz a bariátrica, volta a ovular, engravida, tá? Não há época péssima, verdade. Você tem que preparar essa mulher, você tem que alertar e preparar essa mulher, tá? O bom é antes, por isso que estamos falando aqui sobre esse assunto. Vamos lá? Claro que vocês iam me perguntar sobre ele, ninguém perguntou, mas eu vou falar e um monte de gente vai falar, mas é óbvio que ele ajuda. Berberina, sim, gente, a berberina não tem uma ação semelhante à da metformina, a gente fala que é uma ação metformina-like, tá? Então, a berberina é um potente sensibilizador de insulina, atua no intestino também, ajudando no processo de disbiose, tá? Tem efeito na esteatose hepática, no diabetes tipo 2, então muitas vezes você vai atender, né? Vou atender essa mulher aí obesa, com esteatose, diabética, tá toda alterada. Berberina é excelente, tá? Excelente. Então ela melhora o perfil lipídico, ela reduz a testosterona também, tem ação anti-inflamatória, tem ação na disbiose, então. E o bom da berberina é que ela tem ótima tolerabilidade, diferente da metformina, né? Que muitas vezes não é bem tolerado. É mais caro, tá bom? Mas é mais caro. Um adendo à berberina. Posso fazer berberina para sempre? Não, berberina precisa fazer pausas, né? Você faz ciclos de 90 dias, tá? Porque você pode causar pancreatite, tá bom? Então, tem um porém. Tudo tem um porém, né? Então, não vai usar berberina para sempre. Faça ciclos, tá? Mas é um ótimo suplemento, tá bom? Outro suplemento, picolinato de cromo. Gente, picolinato de cromo ajuda, gente. Ajuda. Eu sei que todo mundo acha que, né? Muita gente acha que picolinato de cromo é coisa de gente para emagrecer, né? Não, gente. Ele modula a sinalização de insulina. Ele tem uma ação terapêutica, sim, tá? Tem sim. Tá? Ele melhora a sensibilidade dos receptores de insulina, tá bom? Ele reduz a glicemia, ele ajuda a reduzir o triglicerídeo, colesterol total, tá? Ele aumenta o HDL, tá? Reduz o ROM-IR, reduz o PCR ultrassensível, tá? Então, assim, é um ótimo suplemento, tá bom? Só que tem que usar numa dose mais alta, acima de 200 microgramas, tá? Mas é ótimo, tá? Funciona. Não é picaretagem usar picolinato de cromo na mulher com SOP, tá bom? Outro suplemento muito interessante, feno grego. Eu sei que muita gente já ouviu falar do feno grego, tá? Feno grego atua lá no LH, tá bom? Reduz o LH, ajuda a reduzir o LH, que é o que causa o efeito androgênico, né, secundário. Né? Então, obviamente, também melhora o SHBG para não ter tanto androgênio livre, melhora o ROM-IR, melhora o triglicerídeo, tá bom? Ajuda a normalizar o ciclo menstrual, ajuda na alopécia, então mulheres que estão aqui, ó, acho que a Ana Luísa que falou da alopécia, é um suplemento interessante talvez para você adicionar o feno grego, tá? Não sei como é que, eu acho que você está em Portugal, não sei se você consegue aí, mas é um suplemento bem interessante, tá? Claro, tem que usar umas dosezinhas mais altas, né? 500 miligramas, né?
tá bom? Acima de 300 miligramas, tá? Mas ele também tem uma ação na melhora do ganho de massa magra, tá? Só que sem estimular hiperandrogenismo. Então, ele é bem interessante para aquela mulher que tem SOP, tá obesa, sarcopênica, vai ajudar no ganho de massa magra, tá? Sem ser com ergogênico, por exemplo, né? Ah, não, vou dar aqui uma oxandrolona para mulher com SOP. Gente, tragédia, né? Você vai dar um derivado de DHT para mulher com SOP. Estragou tudo, né? Vai cair o cabelo dela, ela vai ficar cheia de acne, ela vai virilizar, vai acontecer um monte de coisa, tá? Então não pode mesmo, tá? Bom, o que mais? Temos mais coisas? Tem, gente, tem mais coisa pra gente usar. Acabei não. O que a gente pode usar também? NAC, né? A gente não falou de inflamação. Podemos usar NAC, né? Lembra que eu falei que essa mulher com SOP, frequentemente, ela tem alteração no metabolismo de metilação, ou seja, ela vai ter uma depleção de glutationa, ela vai ter uma sobra de homocisteína. NAC pode ser usado, tá? Doses mais altas, tá? Não vai usar só 600, vai ter que usar pelo menos 1,2, tá? Mas ajuda, tá? Então, por exemplo, você pode usar em conjunto, é muito comum a gente usar o clomifeno, que é medicamento, tá? Para essa mulher voltar a ovular. Eu uso muito clomifeno na mulher com SOP para botar essa mulher para ciclar. Pode usar o NAC junto, associar, ele vai fazer uma ação sinérgica, tá? Olha que interessante. O NAC também ajuda na questão do equilíbrio de testosterona, aumentar o FSH, né, a proporção com LH, aumentar estrogênio, tá bom? Fazer essa mulher ciclar, ela vai ter essa ação, tá bom? Então, interessantíssimo, né? Outro suplemento que a gente pode usar, um que eu falei semana passada na endometriose, que é interessante para inflamação, ácido alfa-lipóico, interessante, aí dose mais alta, tá? Para mulheres com SOP, tá? Você vai ter que usar aí pelo menos 600 miligramas por dia, dose alta mesmo, tá? O que o ácido alfa-lipóico faz? Vai reduzir a inflamação, ele vai reduzir as vias de inflamação e vai melhorar a resistência à insulina mesmo sem mexer no peso, tá? Então, por exemplo, você pega aquela mulher com SOP magra que não pode perder peso, ácido alfa-lipóico é interessantíssimo para você melhorar a inflamação sem fazer ela emagrecer, tá bom? E ele pode ter uma ação aí sinérgica com o inositol ou não, ele age independente disso, tá? Então, interessantíssimo. Aliás, ácido alfa-lipóico é bem bombril, né? Para inflamação, serve para quase tudo. Melatonina. Sim, gente. Nem só de sono vive a melatonina. A melatonina tem uma excelente ação anti-inflamatória, tá bom? E aí, como eu falei aqui já dos outros suplementos, sim, gente, a gente vai usar melatonina em dose mais alta na mulher com SOP, tá? Porque ação anti-inflamatória. Então, a gente vai usar em torno de 5 miligramas, tá? Melatonina faz o quê? Melhora a função ovariana, tá bom? Ela vai reduzir o envelhecimento ovariano, tá? Porque a mulher com SOP, ela tem um envelhecimento ovariano mais acentuado, tá? Ela tem uma demanda daqueles folículos que ficam ali proliferando, não consegue ovular, não conclui o processo, o ovário dela envelhece mais rápido, tá? Então, muito interessante a melatonina, tá? Vai reduzir estresse oxidativo, ajuda no hiperandrogenismo, tá? Na inflamação não preciso nem falar, tá bom? Então, interessante, né? Melatonina. Como terapêutica, né? Não é simplesmente, vou comprar aqui a gominha de melatonina. Por favor, tá? Por favor. Temos também ômega 3. Gente, ômega 3 serve para SOP, tá? Serve. Não estamos falando de aumento de risco cardiovascular? Não estamos falando disso? Então, ômega 3 ajuda, né? Ajuda muito a melhorar a inflamação, aumenta a produção de adiponectinas pelo tecido adiposo, que é um hormônio do tecido adiposo, tá? Vou colocar dessa forma, tá? Nosso tecido adiposo, você já sabe, falei em lipedema, né? Que produz hormônios, tá? A adiponectina tem ação anti-inflamatória, tá bom? Então, por isso que
O ômega 3 ele pode ser útil tanto na SOP quanto na qualquer síndrome de resistência insulínica, quanto lipedema, tá? Sim, pode se associar com lipedema. É predominância estrogênica. A mulher pode combinar as doenças, ela tem um pouquinho de tudo, tá? Sim, sim, tá? Então a gente pode também, não precisa usar um suplemento, a gente pode combinar os suplementos? Pode usar. Claro, isso é a individualização do tratamento, você vai ver o que a sua, né, o que aquela mulher precisa mais de mulheres, não tomem tudo junto, né? É bom ter acompanhamento para você ver o melhor suplemento indicado para o seu caso. Mas isso aqui que eu estou falando para vocês é o que a gente chama de tratamento metabólico da SOP. Isso é tratar SOP, não é anticoncepcional, não é DIU. Certo? Vocês já entenderam que DIU também é até um negócio ruim aí, principalmente para mulher com hiperandrogenismo, tá? Isso aqui é a gente tratar a SOP de verdade como se deve, tá? É isso aqui. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Quem tem SOP pode usar a progesterona cíclica? Se ela está em fase fértil, sim, pode, deve, né? Eu geralmente uso, tá? Quando a mulher volta a ciclar, eu introduzo a progesterona. Mas muitas vezes a gente vai ter que usar doses mais elevadas por causa da resistência à progesterona. Tanto resistência ali ovariana quanto resistência central, tá? Então, sim. Tá? Então, é muito comum você usar doses de 200, 300 miligramas para você ter uma ação terapêutica. Mas conforme essa mulher for desinflamando, melhorando, você pode depois reduzir a dose, tá? Ok? Se não tem dificuldade em engravidar, pode não ter SOP. Lembra que a dificuldade, a infertilidade é até 60% de paciente. Tem 40% aí que vai conseguir engravidar. Conheço um monte de mulheres que são filhas de mulheres com SOP. Entendeu? Tá? E que tem SOP. Essa paciente de 17 anos, a mãe dela tem SOP. Tá bom? E ela teve 4 filhos. Então, esquece essa história de dificuldade para engravidar, é muito comum, mas não é inerente à SOP. Tá? Então, tem as mulheres, é a mesma coisa da endometriose, é comum, mas tem muitas mulheres que não vão ter dificuldade para engravidar. Tá? Então, desassocia isso, tá? Por isso que eu tô falando aqui da mulher se preparar, ser diagnosticada de preferência antes da gravidez e se preparar para isso, tá? Queridos, dose mais elevada, acima de 200, tá? 200 a 300 miligramas, a gente não usa mais que 300 não, tá bom? Quem tem SOP ativa sempre vai ter SOP, sim. Você tem SOP, ponto aí, tá bom? Você não vai deixar de ter SOP. Descuida para você ver se não volta a parar de ovular, a ter todos os problemas, tá? Vai ter que cuidar o resto da vida. Tem jeito não, tá? SOP se relaciona com a endometriose, respondi, se relaciona com lipedema, com mioma, com todas as doenças aí de síndrome de predominância estrogênica. Mulher menopausada ainda tem SOP? Sim. Sim, vai ter que cuidar. Tá, Cláudia? Sim. Ela não deixou, a SOP não ficou inativa porque ela menopausou. Ela tá lá. Eu falei na acantose, a maioria de nós nem sonha que isto já é indicativo de resistência insulínica. Infelizmente, né? Tá mais popularizada a questão da acantose, né? Mas é isso. Via de progesterona para mulher com SOP é mista ou melhor, só oral ou vaginal? Você vai ter que individualizar, não tem. Depende da tolerância dessa mulher, depende do como essa mulher metaboliza essa progesterona, né? Depende da via, ou se ela tem problema digestivo, porque é muito comum ela ter problema digestivo, você vai ter que ver a melhor forma de fazer. Mas geralmente eu prefiro fazer a via oral nesses casos, tá? Até porque você vai ajudar muito ali no quesito ansiedade, né? Lembrando que a mulher com SOP, ela não produz progesterona, porque ela não ovula. Então é uma mulher ansiosa, é uma mulher, então você dá progesterona via oral, você vai estimular a via GABAérgica, né? Vai dar uma tranquilizada nessa mulher aí, dar uma baixada aí nos nervos. Então é interessante, eu gosto da via oral para mulher com SOP, tá? Mioma você tem. Pois é, Nádia. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá? Então vamos lá. Olha aqui, perguntas. Né? Vou aproveitar porque tinha várias perguntas que eu queria trazer coisas para vocês.
Tomei inositol por uns 5 anos após descobrir a SOP. Posso parar ou é para a vida toda? Depende. Você ainda tem resistência insulínica? Importante avaliar o perfil metabólico. Tá tudo bem com o seu metabolismo de colesterol? Tá tudo bem com a sua resistência insulínica? Se você não tiver, você pode parar de tomar. Se tiver ainda, é interessante manter. Então, tudo é um grande depende. Como é que você está controlando isso? Está fazendo a dieta direito? Tá certo? Ok? Então, atenção. É isso. Você pode parar desde que você esteja em remissão, né? Tá certo? Doutora, tenho endometriose e não SOP. Pelo menos que eu saiba. Se eu passei é porque tem indicação de usar, tá? Que você saiba, tá bom? É exatamente que você saiba, tá bom? Eu só passo inositol para quem precisa. Eu não passo para todo mundo, não, tá? Mas se eu passei, é por isso. Aí você não me pergunta tudo do seu prontuário que eu não vou lembrar, mas se eu passei é porque tinha indicação de fazer, tá? E como o inositol ajuda muito a recuperar a ovulação, é importante fazer, tá? E ele é uma forma natural, né, de melhorar resistência insulínica ovariana, de recuperar o ciclo da mulher, tá? Como saber se a SOP entrou em remissão? Melhora dos sintomas de hiperandrogenismo, melhora, volta dos ciclos, tá? A mulher volta a ciclar, tá ovulando, tá com progesterona adequada, se depois é importante fazer esse acompanhamento clínico, acompanhar a produção dessa mulher de progesterona, vai lá, dosa a progesterona lá no 21º, 22º dia de ciclo, tá boa, tá produzindo, né? Eu geralmente, quando é menina, né, quando é adolescente, eu passo a progesterona para recuperar e depois eu tiro e vejo se ela consegue produzir, entendeu? Tá? Então, fora isso, avaliar metabolismo de glicose, tá com resistência insulínica ainda? Avaliar dislipidemia, melhorou o perfil lipídico, tá? Isso são sinais de remissão. Você melhora o metabolismo, tá? Muito comum também emagrecimento, tá? Melhora dos parâmetros inflamatórios, melhora da desbiose. É assim que você sabe se vai entrar, se tá em remissão. Você vai melhorar tudo, tá bom? Isso que você queria saber? Bom, isso me perguntaram, acho que eu já respondi, né? Como a SOP se relaciona com resistência à insulina e inflamação crônica, né? Não se relaciona, né? Tá na síndrome, tá na fisiopatologia, né? Nem é relacionado, não. Vamos lá, essa pergunta é boa. Mas acho que você já sabe a resposta. Existe alguma forma de prevenir a SOP ou ela só pode ser controlada após aparecer? Gente, não tem prevenção de SOP, né? A SOP, assim como a endometriose, você adquiriu, você tem fatores genéticos, epigenéticos, né? O que você pode fazer é depois controlar o quadro, tá? Mas isso vem também de uma questão genética, familiar, congênita, né? Ou seja, durante a gestação, no seu desenvolvimento. Então, infelizmente, é por isso que eu tô aqui falando isso. A mulher não pode, pelo amor de Deus, não pode engravidar com SOP descompensada, porque ela vai condenar a filha a ter esses problemas, tá? Então, assim, o conhecimento é importante por esse motivo, tá? Então, cuidar, tá? Cuidar da saúde, né? Nesse sentido, e principalmente não engravidar, melhorar um pouquinho, voltou a ovular, pum, engravida. Não faz isso, tá? Cuide. Então, mas não tem prevenção, não. Ó, tinha SOP antes da menopausa, esterectomizada com ovário. Ainda tem o SOP? Você já sabe a resposta. Tem, né? Tem, a SOP tá aí. Você só parou de manifestar todos os sintomas da SOP. Tá? Mas, por exemplo, é uma coisa comum na mulher na pós-menopausa ela ficar mais androgênica. Isso é uma característica da mulher na pós-menopausa. Então, por exemplo, você pode intensificar os sintomas androgênicos na pós-menopausa. Por exemplo, você pega uma mulher que tem previamente SOP, tá na menopausa, cuidado com reposição de androgênio, né? Com esse combo aí, testosterona para melhorar a libido. Cuidado, você tem que resolver a parte de estrogênio e progesterona, que é onde reside o grande problema da mulher na menopausa. E cuidado com os androgênios nessa mulher, tá? Que ela ainda tem SOP.
tem que cuidar da inflamação. Mulher na menopausa tem muita desbiose, tem que cuidar do intestino, tá bom? Tem que cuidar do risco oncológico. Então, você continua, tá aí a SOP, só tá, ó, quietinha. Não dá para eu falar tudo isso aqui, né? Manejo da SOP no climatério. Isso aí daria uma live sozinha para ela, né? Mas, principal, o médico precisa saber do seu histórico, né? Para ele ter um cuidado com a reposição hormonal e com inflamação, com hábitos de vida, né? Um estilo de vida importante, com dieta. Tem que cuidar. Gente, nós mulheres, eu acho que vocês já perceberam, todas as lives que eu venho fazendo, que nós mulheres não podemos simplesmente fazer o que a gente quer. Desculpe, você não pode fazer o que você quer, tá? Sinto dizer para você. Você, como mulher, precisa cuidar muito bem da sua saúde, tá? Não dá para viver um estilo de vida aí todo jogado, sedentário, comendo o que você quer. Você vai só arrumar doença. Essa é a realidade, tá bom? Então, nós mulheres temos que ter cuidados especiais com a nossa saúde, porque somos especiais mesmo, somos diferentes, somos mais sensíveis, então, assim, é mais difícil, tá? Por isso que a gente vê as mulheres adoecendo mais. Mas é isso. É isso ou ficar doente mesmo, tá bom? Ou ter risco cardiovascular, porque já tem na SOP, né? É você, pós-menopausa, infartar, ter AVC, como a gente vê, né? As mulheres lá de 60 anos começam a ter os problemas cardiovasculares, né? Com muito mais frequência e levar sequelas pro resto da vida, né? Então, vamos lá. Essa eu já respondi. Ó, essa perguntinha. Hipotireoidismo, se não cuidar, pode virar SOP? Vocês já sabem que não, né? A SOP vem primeiro e gera o hipotireoidismo. Já expliquei. É a comorbidade da SOP. A SOP vem primeiro. A mulher nasceu naquele ambiente ali que estava errado. E ela, quando chega na fase adulta, ela desenvolve a SOP, tá? Então, na fase adulta não, na adolescência, desculpa. Quando ela chega na fase fértil, ela desenvolve a SOP, né? Como síndrome, né? E como consequência, ela pode ter aí, em 25% dos casos, um hipossubclínico e em 40% dos casos, hipotireoidismo autoimune, tá? Associada a desbiose, né? A gente já sabe também que está correlacionado, tá bom? Então, não é um que vira o outro, não. Ó. O chip, o implante, né? Mas você tá falando de que implante? Primeira pergunta, né? Se é Implanon, não, eu acho uma péssima opção. O DIU também, já falei, péssima opção, né? Principalmente o DIU hormonal. Vai piorar a tua situação, tá? No quesito hiperandrogenismo. Então, não acho boa opção, não, tá? Não acho. Tem que tomar cuidado com a mulher com SOP, passar gestrinona, que às vezes a pessoa passa, porque tá sangrando muito, gestrinona. Ó, essa mulher vai começar com muito sintoma androgênico. Você vai detonar essa mulher. Cuidado, gente. Se o chip é de gestrinona ou de implanon, não, também não. Tudo aumenta o efeito androgênico, tá? Cuidado. Porque hoje a gente está numa moda muito grande do uso de androgênios nas mulheres. Mulheres, cuidado, tá? Cuidado. Hoje eu atendi uma. Fui no médico do esporte. Eu falei pra ela, tenho medo de médico do esporte. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque médico do esporte acha que todo mundo é atleta. Você é atleta? Ela falou, não. Eu falei, então pronto. Ele não pode tratar como atleta, mas é o que acontece. Médico do esporte acaba tratando todo mundo como atleta. Não deu outra. O que ela tinha ganhado? Uma prescrição de testosterona injetável para melhorar a libido. Ela cheia de sintoma de deficiência estrogênica e estava ganhando testosterona para melhorar a libido. Né? Uma mulher com 48 anos na perimenopausa tardia. O que ela precisa? Estrogênio. Piorando a osteopenia, que ela já tinha há algum tempo, deu uma avançada na osteopenia e estão dando testosterona para ela em vez de dar estrogênio, que é o que melhora a osteopenia da mulher, né? Estrogênio, estradiol, ele aumenta a ação de osteoblastos que vão aumentar a produção de matriz óssea, tá certo? Ok? Então, o iodo isoladamente, ele não vai melhorar a SOP, tá? Isoladamente ele não vai, mas ele pode ser uma ótima estratégia em conjunto com as outras terapias, sim, para você ajustar
a tireoide dessa mulher, tá? Mas só iodo não vai resolver SOP. Entendendo que tem isso tudo aqui na bagagem, né? Resistência à insulina, risco cardiovascular, deficiência hormonal, né? Alterações hormonais severas, então só iodo não vai resolver, tá? Não vai corrigir. Não vai. Nem eu atendi uma hoje. SOP, lipedema, todo combo. Disfunção adrenal, todo combo. Conversamos bastante, inclusive optamos por não investir no iodo agora, porque ela tem outras coisas para resolver. Tem que resolver todo o quesito SOP dela. Falei, depois a gente faz o iodo para disfunção tireoidiana. Inclusive, ela sente muito efeito colateral com o uso do iodo. Ou seja, não é agora. Porque eu conversei com ela, ela concordou comigo. Falei, vamos resolver o resto? Depois a gente entra com o iodo. Entendeu? Então, gente, como eu sempre falo aqui, não tem milagre, tem indicação. E embora o iodo seja muito bom, tem gente que não vai tolerar de início, porque tem muita coisa para resolver antes de entrar com o iodo, tá? Então, e era o caso dela, tá? Então, inclusive, concordamos que ela vai ficar só na dose ali que ela tolera, que é uma gota, e não vamos fazer iodo. Mas de protocolo, não vai fazer nada disso, vamos resolver a SOP. Ela está extremamente inflamada, com disfunção hormonal, com resistência insulínica, agora é hora de resolver os problemas, tá? Então, individualização no tratamento é importante. Ou vamos ver aqui. O que mais que vocês falaram aqui? Como uma DM1 pode tratar a SOP se a gineco indica um anticoncepcional? Mudando de médico. Desculpa. Muda de médico. Se você tiver SOP, né? Tem que confirmar se é SOP. E lembrando, como eu sempre gosto de falar por aqui, gente, anticoncepcional não trata doença. Já falei isso aqui mais de uma vez. É intervenção, não é tratamento. E na maioria das vezes é uma intervenção que você pode fazer de outras formas. Tá? Então, anticoncepcional, como o nome diz, ele serve para evitar que você engravide. Ponto. Ele não é tratamento de doença praticamente nenhuma. Tá bom? Então, aprenda isso. Tudo que você usa anticoncepcional para tratar, você tem outras opções melhores e que tratam de verdade o seu corpo, o seu metabolismo, tá bom? Muito mais eficaz e que te adoeça menos. Tá certo? Eu sempre falo que tem terapias que cobram um preço tão caro que é melhor não fazer. Que é o caso do anticoncepcional. É uma terapia que cobra um preço muito caro. Melhor não fazer. Entendeu? Eu sei que todo mundo toma por aí, mas melhor não fazer. Tá bom? Preço muito caro. É igual antibiótico, né? Tava falando isso com um paciente ontem sobre tratamento, uso de antibiótico no tratamento da disbiose. Como um preço caro, né? Muito caro, né? Quando você dá antibiótico que não é seletivo, né? Você tá matando a bactéria que tá lá te causando problema? Mata. Mas você mata as boazinhas lá que estão tentando te ajudar a resolver o problema, né? Não é seletivo, cobra o preço caro. É a melhor forma? Não, não é. Tá bom? Gente, eu preciso falar isso pra vocês. Não tem solução rápida, imediata, mágica para doença crônica. Não existe. Tá bom? Não existe. Jamile, eu vou falar uma frase para você, né, sobre ouvir dizer que T3 é indicado para todos e para o resto da vida. Concorda? Não. Sabe por quê? A gente tem uma fala na medicina que eu particularmente concordo demais. Na medicina, não existe sempre e nem nunca. Tudo depende da indicação. Você é igual a mim? Eu sou igual a você? Entendeu? Então, como é que T3 é para todo mundo? Tem pessoas que têm péssima tolerância a T3. Você dá o T3, ela fica taquicárdica, ela desenvolve arritmia. Não pode dar. Então, gente, individualização. Eu tô aqui para vocês, falando para vocês, e eu sou favorável a isso. Individualização na dieta, individualização na suplementação, individualização nos tratamentos. Não concordo com nada que diga que é para todo mundo. Se diz que é para todo mundo, tem alguma coisa errada. E você não, eu não sei qual é a sua genética, você não é minha parente. Como é que pode ser igual? Entendeu? Assim como dieta. Entendeu? Tem gente que se dá muito bem na carnívora, eu fico maravilhosa. Mas eu tenho paciente que
compensa todo na carnívora, tá? Muitas vezes eu tiro o paciente da carnívora. Não, vamos introduzir alguma coisinha aí. A colesterol 700, 500, não dá pra fazer essa dieta. Entendeu? Então, individualização, tá? Quem é o seu paciente? Tá? Então, esqueçam soluções mágicas, porque não existem. Ai, Aline, que bom que você tá falando. Sou uma que quase morri com T3, exatamente. A Aline foi prescrito, vou contar aqui, Aline, tá? Só o que aconteceu com você, só como exemplo, já que você se acusou. A Aline Hashimoto ganhou uma prescrição de T3 para melhorar o Hashimoto. Ela tinha um TRABzinho, né, de hipertireoidismo de Graves, discretamente positivo. Quando ela tomou esse T3, ó, o hipertireoidismo dela, ó, pá! Abriu o quadro, o anticorpo dela, ó, foi lá para cima. Quase que ela desenvolve um quadro irreversível aí de oftalmopatia do olho dela, ó. Tá? Uma complicação séria. Então, assim, não existe para todo mundo, tá bom? Não existe. Vamos olhar quem é a pessoa. Tem gente que fica maravilhoso, mas tem gente que é péssima, tá bom? Eu também tolero muito pouco T3, tá? Eu sempre tomei dose quando eu tomava T3, hoje eu não tomo mais. Tô há um mês sem nenhum hormônio de tireoide, tá? Preciso falar isso pra vocês. Um mês sem nada. E eu nunca tolerei T3. Nunca tolerei bem. Eu sempre tomei, o máximo que eu tomei foi 5 microgramas uma vez ao dia. Eu nunca tolerei aumentar mais a dose. Tomar 2 vezes ao dia, rapidamente eu ficava taquicárdico, tá? Então, assim, pra quem? Tá bom? Pra quem? Pensem nisso. Individualização. Na verdade, assim, hoje cada vez mais, em termos de medicina moderna, se fala em individualização e personalização, de você dar o que seu paciente precisa, tá bom? E não tudo para todo mundo. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, quem me acompanha sabe que eu falo que eu não gosto de protocolo. Protocolo não contempla individualidade. Se eu faço a mesma coisa para todo mundo, eu não estou considerando as individualidades daquele caso. E vamos lá, gente. Se eu faço tudo para todo mundo, eu não preciso de médico, né? Faz a IA, né? A IA faz isso para você. Você bota lá no chat GPT, me passa o tratamento de SOP, ela te passa isso aqui tudo e você toma, pronto. Mas será que você pode fazer tudo isso? Será que você deveria fazer tudo o que eu falei aqui? Certo? Então, favorável à individualização aqui, tá? Vamos ver o que é bom para cada pessoa. Combinado, queridos? Combinado, tá? Vamos individualizar e ver o que é bom para cada pessoa, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Hoje eu falei mais rápido, né? Semana passada foi pesada a live, né? Endometriose traz uma carga grande, né? Então, que bom falar um pouquinho, ser um pouquinho mais leve. Mas, assim, particularmente, gente, eu gosto muito de tratar SOP. Vou pegar o outro microfone. Que vai que esse aqui tá acabando, pra não ficar sem som. Eu gosto muito de tratar SOP, eu gosto muito de ver as mulheres melhorando, tratando SOP como se deve. Tá certo? Gosto muito. Tá? Uma alegria ver quando me manda mensagem assim, mulher tá com SOP, não menstrua, quase um ano, fala assim, menstruei. Opa, estamos melhorando a doença. Fico muito feliz. SOP bem tratada devolve uma qualidade de vida para a mulher e tira essa mulher do risco, que é fantástico. Tá? Ah, comprou o termômetro de temperatura basal. É muito bom. Aquele termômetro lá é muito bom. Eu tenho o meu, sei lá. Gente, eu tenho o meu Deus, desde quando eu parei de tomar anticoncepcional. Isso tem, deve ter uns 8 anos. O termômetro até hoje tá bom, nunca troquei bateria. Então, é bom, espero que ele dure ainda, que seja da mesma qualidade, né? Da mesma marca, mas espero que seja da mesma qualidade. Certo, pessoal? Alguma pergunta mais? Senão vamos encerrar por hoje. Semana que vem, vamos falar sobre os distúrbios menstruais, né? TDPM, como prometido, né? Foi quem perdeu a votação.
Ainda vou falar também para o pessoal, né, quiser saber quais são cenas do próximo capítulo. Ainda falarei sobre miomas, miomatose uterina. Ainda pretendo falar também, abordar esse assunto, tá bom? Próximo aí de tema da saúde da mulher será então transtorno disfórico pré-menstrual. Existe a frescura? Não, não é frescura, existe. E a gente vai abordar também um pouquinho aí sobre o que causa, como que a gente trata. Nem só de fluoxetina vive TDPM, né? Porque infelizmente essa moda de dar fluoxetina para quem tem TDPM. Vamos aprender também o que causa e como abordar isso de forma funcional. Vocês sabem que eu gosto. Como é que a gente trata metabolicamente de forma funcional. Tá bom, queridos? Então, cenas do próximo capítulo. Espero que tenham gostado da nossa mini aula de SOP. Né? Espero que eu ajude vocês aí para quem não tem diagnóstico a saber, né, o que aconteceu, o que causou. Vai ficar salva. Vocês gostaram? Compartilha aí para outras pessoas receberem essa informação. Tá bom, meus queridos? Ó, uma ótima noite para vocês. Um beijo grande. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.